Muito bom dia, então, a todas e a todos. Um grande gosto de aqui estar, como disse o Sr. Vice-Reitor, um regresso após 10 anos, e eu respondo à sua expectativa de querer voltar aqui, não daqui a 10 anos, mas daqui a 1 ano ou 2 anos, enfim, o que for. E, portanto, agradeço a vossa presença aqui nesta sala cheia e também recordar e fazer memória, já que estamos nesta Universidade São Tomás de Aquino de Moçambique, também fazer memória do Sr. Cardeal do Alexandre dos Santos, que foi um primeiro cardeal moçambicano e, de facto, quem se deve a fundação desta universidade. Faz à sua memória e realmente agradecer tudo aquilo que ele fez por esta instituição e tudo o resto que ele fez também por Moçambique e pela Arquidiocese de Maputo, como clérigo ilustre que foi. Também gostaria de agradecer as palavras amadas do Sr. Vice-Reitor, o Sr. Professor Faisal Karsano. Disse-me agora que não era de Direito, é de uma área mais dinâmica, que é a parte da Economia, mas acho que a Universidade está muito bem entregue e agradeço também as suas amáveis palavras e a possibilidade de estar aqui a dirigir esta nossa conferência. Também uma palavra ao professor Virgílio Serra de Carvalho, que eu conheço há muitos anos, lá de Lisboa, também formou-se na Universidade Autónoma de Lisboa e, portanto, é com alegria que vejo que as sementes deitadas à terra podem frutificar. Ora, neste caso, o professor Virgílio é uma semente que frutificou e isso é muito positivo para um professor que já vai entrado em anos e ver realmente que as suas sementes lançadas há 10 anos, há 15 anos, puderam realmente frutificar. Permitam-me também aqui uma palavra especial, além de cumprimentar todos os professores que aqui estão, vejo vários colegas e os alunos, claro, mas uma palavra especial ao professor Armindo Nhanhondo, que eu conheço bem, de Lisboa, foi meu aluno, agora está de regresso a Maputo, é sacerdote da Igreja Católica e, portanto, é também com muito gosto que eu o revejo aqui e que acompanho os seus trabalhos e é uma pessoa de grande valor científico, além dos méritos que ele terá como clérigo. Isso eu não tenho, eu não sou clérigo, eu sou leigo, embora católico praticante, mas só sou leigo, não tenho os mesmos méritos e poderes que ele tem, mas de facto penso que é um grande nome aqui também que pode contribuir para o desenvolvimento da ciência do direito aqui em Moçambique e fico feliz por saber que ele é vosso professor. Acho que tem um bom ativo no vosso espólio, digamos assim, de professores, de excelentes professores que têm. E já agora, uma pequena lembrança que me veio à memória, já falei no nome do São Tomás de Aquino, como sabem, é o maior teólogo da Igreja Católica, desde sempre, e faço memória porquê? Porque o meu último livro foi um livro que se chama Direito da Religião, publicado em maio deste ano, pela Oliveira Medina, em Portugal. E se verificarem na nota prévia do livro, eu coloquei 2 cidades. Normalmente, quando fazemos o livro, colocamos a cidade onde fazemos a nota prévia e onde fizemos o livro. Enfim, já pus várias cidades lusófonas, mas eu desta vez resolvi fazer uma coisa assim meio original. Foi colocar a cidade de Lisboa, mas a cidade de Toulouse. E porquê? Porque a certa altura, quando estava a fazer o livro, estava bastante cansado, tirei uns dias de férias e pensei assim, bom, vou até Toulouse, que é no sul da França, aliás é uma bela cidade que tem muitos voos de Lisboa, onde é a sede da Airbus europeia, mas é onde está precisamente o corpo de São Tomás de Aquino, que está depositado numa capela de Toulouse. E, portanto, também fui lá colher alguma inspiração para acabar esse livro. Acho que me deu muito prazer. O livro não é um livro religioso, não é um livro, digamos assim, sectário do ponto de vista religioso, não é um livro católico, é um livro de direito eclesiástico, que como sabem, é o direito do Estado que regula as relações com todas as religiões e, sobretudo, é um livro em que eu reafirmo a necessidade da liberdade religiosa e a necessidade de todos vivermos bem, pertencemos todos a diferentes religiões. E, portanto, fico muito agradado de esta inspiração. Claro, os tempos da Idade Média eram diferentes dos tempos de hoje, mas hoje as pessoas só têm que se unir e procurar aquilo que há entre eles de bom, e sendo crentes, penso que ainda encontrarão coisas em maior número boas que as podem unir, não obstante a diferença de religiões que possam existir entre elas. E, portanto, também, já agora, vindo aqui, assim um pouco à última hora, e vendo aqui, digamos, o
o santo inspirador da vossa universidade, lembrando deste pequeno pormenor, provavelmente de invocar o Dr. Angélicos como provavelmente alguém que nos pode inspirar também do ponto de vista da ciência, não apenas no âmbito das ciências religiosas. Bom, aqui a minha ideia é falarmos um pouco sobre direitos fundamentais. Direitos fundamentais, aqui a dúvida é se falar sobre o quê, porque há tanta coisa a dizer. O professor Virgílio fez aqui um desafio de fazer uma análise de direito comparado entre os direitos fundamentais de Portugal e os direitos fundamentais de Moçambique. Na verdade, fiz um pouco esse estudo no tal livro que se referiu, foi aqui lançado em 2015, realmente já passaram 9 anos, o tempo passa. Eu estou a preparar uma nova edição, até pensei publicá-lo no próximo ano, porque no próximo ano, aliás, Moçambique vai fazer 50 anos de independência, era capaz de não ser má ideia. Eu, que não tenho nada a ver com o colonialismo português, nem os meus pais tiveram alguma coisa a ver com isso, e portanto não tenho culpas nenhumas do passado, mas acho que como português, amigo de Moçambique, não era má ideia que eu oferecesse uma nova edição, enfim, melhorada desse livro. Estou a pensar fazer isso no próximo ano, e portanto sei que o vosso dia de independência é o dia 25 de junho de 1975, portanto fará 50 anos no próximo ano, mas quem sabe se essa altura, talvez um pouco antes, porque essa altura será concentrada em cerimónias oficiais, poderei fazer essa minha oferta e até gostaria que fosse oferecido aos alunos, não sei se isso vai ser possível, porque o livro tem que ser impresso, mas ver-se-á. Mas, portanto, também é uma matéria que eu conheço bem, até da própria experiência de ter escrito esse livro sobre direito constitucional de Moçambique, que é sobre todo o direito constitucional, mas claro que os direitos fundamentais é a parte mais importante. E porquê que é a parte mais importante? Porque é a parte que diz respeito a uma das dimensões do Estado. Nós fazemos parte do Estado. Às vezes nós dizemos, isso é lá com eles, com os políticos, nós somos a sociedade civil, isso não tem nada a ver connosco, o problema não é nosso. Não é verdade, nós somos o Estado. Eu, como português, eu faço parte do Estado português. E no vosso caso, como moçambicanos, vocês são o Estado moçambicano. Claro que o Estado não é uma sociedade anónima, nem por cotas, em que cada um dos acionistas tem uma percentagem da propriedade dessa mesma sociedade, mas podemos fazer uma analogia. Cada cidadão tem uma cota de domínio, de pertença em relação à instituição coletiva que é o Estado. Portanto, se assim é num Estado democrático, os cidadãos, ao serem cidadãos porque têm direitos relacionados com essa qualidade jurídica de cidadania ou de nacionalidade, os cidadãos fazem parte do Estado e têm o direito de intervir em vários níveis naquilo que o Estado faz em várias dimensões. E, portanto, o cidadão o que é que faz? O cidadão corresponde àquilo que os italianos fazem, uma distinção muito antiga e, a meu ver, bem conseguida, entre o Estado-sociedade, o Estado-comunidade e o Estado-poder. O Estado, no fundo, tem duas dimensões. Tem o Estado-sociedade, o Estado-comunidade política, que somos todos nós, são os governados, mas o Estado depois também tem que ter alguém que governe, são os governantes. Isso é o Estado-poder. Governantes em sentido amplo. Políticos, legisladores, juízes, procuradores, todos aqueles que estão investidos num poder de autoridade. Mas nós temos que afastar a ideia de que nós, como comunidade política, não temos nada a ver com o Estado. Nós somos o Estado dos nossos países. E nós também mandamos. Mandamos numa pequena medida, mas nós mandamos. Temos direitos. Mas, no vosso caso, estão prestes a exercer um grande direito, que é o direito de votar nas próximas eleições legislativas e presidenciais. Eu sei que este tipo de intervenção é arriscada no período eleitoral, mas estejam descansados que eu não vou fazer nenhuma intervenção de natureza política ou partidária ou ideológica. Mas estou só a recordar, esse direito de os cidadãos poderem escolher os seus representantes foi um direito que nos foi negado durante muitos anos. No vosso caso, enfim, foi negado desde logo pelo colonialismo, porque nem sequer vos reconhecia o facto de ser uma nação independente. E depois foi negado na Primeira República Comunista, porque nessa República, como sabem, não havia multipartidarismo, não havia separação dos poderes. Os direitos que eram reconhecidos não eram bem direitos na sua completude. De alguns, é verdade, mas faltavam outros que são tão importantes como aqueles que já existiam. E, portanto, é por isso que eu louvo também Moçambique, que está nesta nova fase, a partir de 1990, com uma nova Constituição de 2004, que aprofundou a importante Constituição de 1990 e, portanto, desenvolveu muitos direitos que ou não existiam antes ou existiam de uma forma imperfeita e, sobretudo, desenvolveu mecanismos de pôr em prática esses direitos. E, portanto, hoje, um Estado de Direito, como se costuma dizer, tem separação dos poderes. Aliás, eu ontem fiz uma conferência no ISCTEM sobre a separação dos poderes
E é engraçado, hoje faço uma conferência sobre os direitos fundamentais, ou seja, ontem sobre o Estado de Poder, hoje sobre o Estado de Comunidade. Mas o Estado de Direito tem essas exigências, quer ao nível da separação dos poderes, quer ao nível do reconhecimento dos vários direitos. Mas hoje os direitos que nós temos, que Moçambique tem, que é um Estado avançado, do ponto de vista do Estado de Direito, pelo menos naquilo que está na Constituição, e em Portugal e outros países, estes direitos são iguais aos direitos que nós tínhamos no princípio do século XX ou que nós tínhamos no princípio do século XIX, quando apareceram as primeiras Constituições? Não. Os direitos evoluíram. Hoje temos muitos mais direitos do que tínhamos no século XIX. E até costumamos muitas vezes explicar esta evolução dos direitos com uma palavra que se usa muito, que é explicar por gerações de direitos. Assim como há gerações de pessoas, os bisavós, os avós, os pais, os netos, os bisnetos, digamos assim, gerações de famílias, também podemos dizer, com alguma mutatis mutandis, com alguma adaptação, também podemos dizer que há várias gerações de direitos. Ora, os direitos iniciais da primeira geração eram os direitos de liberdade, direitos e garantias fundamentais no processo penal, no direito penal, garantias dos arguidos, por exemplo, as liberdades públicas, o direito de propriedade, a liberdade de reunião, de manifestação, a liberdade de religião e de consciência, que em grande medida foi também criada nessa primeira geração de direitos, mas depois vieram circunstâncias muito nefastas no regime que na altura se fundou o regime liberal e surgiram a nova geração dos direitos económicos, sociais e culturais, sobretudo na Europa, passaram a funcionar a partir da segunda metade do século XX. E depois de então para cá tem havido vários influxos de novas gerações de direitos, depois até já se fala numa quinta geração de direitos. Portanto, depois da segunda, uma terceira geração relacionada com os chamados interesses difusos, com os direitos ao ambiente, ou à proteção da privacidade, ou contra a manipulação genética. Uma quarta geração que tem que ver com os direitos das minorias, que devem ser protegidas, quaisquer que elas sejam, e sobretudo a questão dos direitos das mulheres, que não são em nenhum país nenhuma minoria, em termos populacionais, mas muitas vezes são em termos de não empoderamento e não exercício do poder que lhes é devido, porque temos que encarar esse assunto com igualdade entre homem e mulher e não permitir que a mulher seja sujeita a restrições e a um estatuto de inferioridade em relação ao homem, como aconteceu, infelizmente, durante muitos séculos. E, portanto, é por isso que não é de admirar que nos últimos tempos tem havido um conjunto de políticas de grande força no âmbito do empoderamento, como vocês usam, aliás, empowerment, a expressão em inglês, eu até não gosto muito, mas já percebi que não há nada a fazer, de empoderamento da mulher, do papel da mulher na vida política, na vida social, na vida até empresarial. Isso é muito importante, além dos direitos das minorias. Isso deve ser respeitado. E agora, os direitos de quinta geração. Há outros direitos que aparecem como importantes, por exemplo, o direito aos recursos naturais, isto é, os países não serem objeto de predação por parte, às vezes, dos antigos países colonizadores ou de outros países que não foram colonizadores, mas que vêm aqui buscar os vossos recursos naturais. Portanto, há formas de neocolonialismo, umas vezes disfarçada, outras vezes já descarado. Acho que é preciso combater isso, como é óbvio. Portanto, os recursos naturais. As condições do planeta também não são as melhores, têm vindo a degradar-se. Hoje já se fala no direito à água, por exemplo, ou direito ao ar, ou até, sobretudo, depois do 11 de setembro, que há dias comemorámos, de 2001, o célebre atentado contra as Torres Gêmeas em Nova Iorque e tudo o que isso significou, um atentado terrorista cometido por uma organização chamada Al-Qaeda. Estou a dizer isto porque há muitos que nessa altura não tinham nascido. Lembro bem desse dia, de facto. Mas um novo direito que as pessoas têm que ter, que é o direito à paz. O direito à paz, não só à paz interna, mas o direito à paz internacional. Aliás, o Papa Francisco, e muito bem, não se tem calado perante esses problemas, até porque eles agora têm outra dimensão que não tinham. Está em curso, pelo menos, duas guerras importantes, na Ucrânia e na faixa de Gaza, além de outras guerras que a comunicação social não costuma referir porque não tem importância para o capitalismo internacional selvagem, mas devia ter. E, portanto, o direito à paz é algo que nós também devemos ambicionar, o direito à paz. E, infelizmente, às vezes, há muitas pessoas que não têm a paz e morrem. E só podem ter a paz, possivelmente, pós-mortem, mas nós queremos que elas tenham a paz ainda, se possível, em vida. Portanto, veem que hoje há vários direitos
E, portanto, estas gerações têm vindo a acumular-se. Primeira geração, direitos de liberdade. Segunda geração, direitos económicos e sociais. Terceira geração, interesses difusos, direito ao ambiente, direito à privacidade, sobretudo a questão, uma nova realidade, a questão da digitalização do mundo e da sociedade. Nós hoje temos um mundo completamente diferente daquele que eu vivi quando tirei o curso de Direito, ou daquele que os meus pais viveram quando também eram alunos. Temos o quê? Temos uma sociedade globalizada, não tínhamos, e temos uma sociedade digitalizada, em que a internet é realmente algo de inescapável e indispensável nas relações. Mas isso provoca mudanças sensíveis, não só nas relações humanas, como também depois em benefícios e desvantagens da atividade que é desenvolvida pelos diferentes interlocutores. Aliás, até há novos ramos do direito. Hoje já se fala, eu já tenho escrito algumas coisas sobre isso, queria ver se escrevia mais no futuro, já se fala num direito do ciberespaço, ou num ciberdireito, ou direito do espaço virtual, ou alguns autores chamam de direito digital, porque há várias realidades que nós vivemos no mundo digital, mas que não vivemos no mundo real. Aliás, precisamente um grupo possível desses tais direitos de sexta geração, ou de quinta geração, perdão, ou até sexta, se quisermos autonomizar, são os direitos humanos digitais. O que é que são os direitos humanos digitais? E não estou a falar de nada de estratosférico, estou a falar de algo que é real. É porque Portugal, e bem, há uns anos, publicou, a Assembleia da República aprovou uma lei, Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital. Dizendo o quê? Dizendo duas coisas muito importantes. Que os direitos que nós já conhecíamos e que estão nas nossas Constituições também se aplicam no mundo digital, direito de petição digital, liberdade de reunião digital, liberdade de associação digital, liberdade de expressão. Às vezes vamos às redes sociais, vemos que às vezes as pessoas também exageram na liberdade de expressão porque andam a insultar-se uns aos outros, também não é preciso insultarem-se, mas é bom que as redes sociais não sejam fechadas e é bom que as pessoas possam ter a liberdade de combinar e de trocar ideias sobre a sociedade em que vive através das redes sociais e em geral das redes digitais. Mas, portanto, há direitos que antes existiam à mesma sem o mundo digital, mas também que se podem exercer no mundo digital. Num espaço digital não é num espaço, é uma realidade que não tem espaço nem tem tempo. É o ciberespaço. Todos percebem, mas às vezes é difícil de definir. Mas também há outros direitos que são novos. Não são os direitos antigos que se exercem também no ciberespaço, mas é um segundo grupo, que são os direitos que só fazem sentido no ciberespaço, que não existiam antes, nem podiam existir, porque antes não havia ciberespaço. Quais são esses direitos? Um deles, muito conhecido, há um antigo, que é o direito à confidencialidade dos dados que estão armazenados a nosso respeito por parte do Estado, portanto, toda a matéria da proteção dos direitos de dados pessoais, mas não é só isso, hoje já vamos muito além disso, não é só os dados pessoais, que são importantes, com certeza, até há dados que não podem ser registados informaticamente. Temos sempre no horizonte o célebre livro de George Orwell, de 1984, que é um livro, digamos, que descreve uma distopia de um Estado totalitário que controla a vida dos cidadãos através de um computador gigante. Lá do subtítulo do livro, Big Brother is watching you, portanto é daí que vem até os programas de Big Brother das televisões, é uma coisa que eu não costumo ver. Mas de facto, George Orwell, reparem, nos anos 50, ele tinha idealizado, enfim, um romance, como é óbvio, um romance, mas tinha tido uma certa presciência do futuro, ainda não chegámos lá, mas não falta muito, de conceber uma sociedade em que havia um computador da sociedade, do Estado, que controlava a vida privada das pessoas. E todos os passos das pessoas eram controlados. Portanto, o George Orwell foi um grande escritor, de facto. Ele era de esquerda, combateu pelos republicanos na guerra, na Espanha, na Guerra Civil Espanhola, contra a Falange e contra a direita fascista. Ele era republicano, combateu do lado dos republicanos. Depois, enfim, talvez tivesse iludido um pouco com isso, também foi jornalista, mas de facto ele ficou conhecido por duas grandes obras, como sabem, esta em 1984 e uma outra obra, uma obra pequena, chamada O Triunfo dos Porcos, em que faz uma caricatura de todas as contradições do comunismo. Essa obra também é uma obra exemplar, que vale a pena ler, e não é uma obra para crianças ou para adolescentes, que é também uma obra para adultos, O Triunfo dos Porcos, vale a pena ler esse livro. Bom, mas portanto, já agora estamos aqui a falar em distopias, há outras distopias, não é só de George Orwell, refiro-me a outro autor muito conhecido, mais antigo, Aldous Huxley, O Admirável Mundo Novo.
em que precisamente é o primeiro autor que concebe a existência de pessoas fabricadas por computadores ou por máquinas. Não falta muito para lá chegarmos. Hoje agora, se vamos ao cinema, já agora no cinema, qual é, enfim, além do grande, um filme muito antigo, um dos maiores realizadores de sempre, Orson Welles, A Guerra dos Mundos, por exemplo, mas há um livro muito mais recente, aliás, três filmes mais recentes, Matrix, precisamente, que revelam a existência de um mundo opressor, mas em relação ao qual os cidadãos não têm ideia que ele exista. E depois há alguém que está nos subterrâneos do mundo da aparência de uma aplicação informática que está a combater o totalitarismo desse poder, dessa Matrix, que é a máquina desse poder totalitário. Aliás, um filme muito bem feito, talvez o primeiro foi o primeiro, o melhor foi o primeiro, é sempre assim, mas houve vários filmes e realmente eu, como gosto muito de filmes de ficção científica, gosto de ver esses filmes, mas o problema é que começo a ficar muito preocupado quando esses filmes se aproximam perigosamente da realidade, porque às vezes a realidade começa a ficar muito próxima desses filmes de ficção científica. Bom, tudo isto para dizer o quê? Para dizer que, como veem, os direitos fundamentais é uma coisa com uma enorme riqueza, de várias gerações, e nós temos de estar atentos porque todos esses direitos são importantes. Não é dizermos que são mais importantes os de primeira geração e que os direitos sociais e económicos não são importantes, o direito à saúde ou o direito à educação que é menos importante do que o direito à liberdade. Não, são todos importantes. E todos têm que existir ao mesmo tempo para que possa haver realmente paz e desenvolvimento. É isso que importa. Agora, do ponto de vista da vossa Constituição e da Constituição Portuguesa, reparem que quando estudo o curso de Direito, julgo que a maior parte dos estudantes que aqui estão são de Direito, ou talvez até a totalidade, nós estudamos direitos fundamentais em que disciplina, normalmente? Em Direito Constitucional, não é? Mas se repararem, ao longo de outras disciplinas, os direitos fundamentais estão lá presentes, embora com outro nome. Por exemplo, o direito fiscal, as garantias dos contribuintes, também são direitos fundamentais. No direito administrativo, as garantias dos administrados, também são direitos fundamentais. No direito penal, no processo penal, as garantias dos arguidos, ou a garantia de, no direito penal, não haver aplicação retroativa de uma pena incriminadora, ou não haver pena de tortura, ou pena de morte, ou prisão perpétua. São tudo direitos fundamentais dos cidadãos, que valem em cada um dos campos em que nós estamos a ver a aplicação do direito. Portanto, direito administrativo também há direitos fundamentais, direito fiscal, direito ao trabalho, por exemplo, os trabalhadores também têm direitos, direito à sua dignidade, e, portanto, o que é que une todos esses direitos? Uma palavra muito importante, aliás, que muito deve ao pensamento católico, já agora, ao contrário do que muitos pensam, que é a dignidade da pessoa humana. E, portanto, estes direitos existem hoje por causa do reconhecimento da dignidade da pessoa humana. Levou tempo a perceber, sim, levou tempo a chegar até aqui, sim, mas desde o século XVIII que estes direitos passaram a ser consagrados de uma forma precisa, em artigos de constituições, portanto, a ser reconhecidos pelo Estado, passam a estar escritos nas Constituições ou em declarações de direitos, e são escritos um a um, não é dizer assim, o cidadão tem direitos fundamentais, ponto final. Isto não dizia nada. Então, qual é o método que se utiliza? É o método da tipificação de direito a direito, é um catálogo de direitos. E se formos ver a vossa Constituição, ou a portuguesa, bem, nunca fiz as contas precisas, mas nós devemos ter aí uns 50 ou 60 direitos fundamentais. Não é um direito, é 60 ou 70, e cada um deles protege o âmbito de vida. O direito à vida protege a vida. Ninguém ser morto, ninguém ser sentenciado a uma pena de morte, ninguém ser eutanasiado, como agora infelizmente se quer fazer em Portugal, ou não haver aborto livre, indiscriminado, porque isso significa sempre a eliminação de uma vida humana. Ainda que possa haver em certos casos circunstâncias em que isso possa ser aceitável do ponto de vista da ponderação de bens. Mas o aborto livre é uma vergonha, é uma coisa muito grave contra a vida humana intrauterina. A vida humana, tanto é a vida humana extra-uterinamente falando, como dentro do ventre materno. E, portanto, outros direitos que realmente são muito importantes e que não são respeitados, o direito à liberdade, a censura que muitas vezes há nos órgãos de comunicação social, por exemplo, ou impedirem-nos de termos acesso aos serviços de saúde, aos serviços de educação, de uma forma mínima para manter a nossa dignidade. O Estado tem que prover a satisfação de todas essas necessidades. E, portanto, nós temos estes vários direitos, nas suas várias dimensões, e temos que lutar por eles. Como não vou falar agora de todos eles, para ir caminhando para o fim, o que é que aqui, talvez, eu gostaria aqui de referir? É que muitas vezes não basta que os direitos estejam na Constituição. Porque nós, quando
vamos a um país, costumo sempre dizer que quem quiser conhecer um país deve começar por ler a sua Constituição. Há um velho provérbio popular que diz: diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Não é? Sim, isto às vezes não é verdade. Pode ser pior ou pode ser melhor. Mas aqui também é a mesma coisa. Diz-me qual é a tua Constituição, que eu direi qual é esse país. Portanto, normalmente um investidor que quer investir num país deve começar por ler a sua Constituição. E porquê? Porque a Constituição, como sabem, é a lei mais importante de um país, porque é uma lei não só superior às outras, como é uma lei que identifica, tem lá as opções fundamentais de vida de um Estado, se é uma república, se é uma monarquia, se é uma democracia, se é uma ditadura. Bem, quando é ditadura, normalmente não dizem que é uma ditadura. Se é um Estado unitário, se é um Estado descentralizado, e que direitos é que há, como é que os órgãos de soberania funcionam, tudo isso. E, portanto, normalmente nós ficamos maravilhados, porque os direitos estão lá todos. Nós lemos um catálogo enorme de direitos, digamos, é uma overdose de direitos fundamentais e pensamos que aquilo é uma maravilha. E depois chegamos à realidade constitucional e não é nada disso. Pessoas que não têm hospitais para se tratarem, não têm escolas, não têm liberdade política, que são executadas de uma forma clandestina, os presos nas prisões que são tratados em condições infra-humanas, alguns conseguem fugir, têm sorte, mas são tratados em condições infra-humanas, etc, etc, etc. Então qual é que é o problema? O problema é que os direitos não basta estarem na Constituição. Porque os direitos muitas vezes pressupõem uma atividade do Estado naquilo que nós chamamos a concretização dos direitos. Se há direitos que, de facto, é suficiente estarem inscritos na Constituição, se a Constituição diz, como diz a vossa e a minha, que não há pena de morte, não é preciso que uma lei diga que não há pena de morte. Portanto, e se uma lei disser que há pena de morte, essa lei é inconstitucional, isto não tem nenhuma dúvida. Mas há outros direitos que não são autossuficientes. Eles precisam da colaboração do Estado de administração. É preciso que o Estado, para concretizar os direitos, disponha de serviços públicos para que esses direitos cheguem à realidade. Aliás, nós tivemos essa experiência uns países com mais dificuldade do que noutros, foi a pandemia da Covid-19, em que nós verificámos que, afinal, tão importante como o direito à liberdade e à democracia política, era o direito à saúde. E muitas pessoas foram confrontadas com os problemas que surgem nos países que anunciam que têm direito à saúde, mas depois, na realidade, ela não existe. E, portanto, esses direitos são os tais direitos, sobretudo os de segunda geração, que precisam da atuação do Estado, da intervenção do Estado, com vista a poderem ter plena satisfação. E o Estado como é que vai intervir? Ou como Estado legislador, que vai legislar para melhor explicar o exercício desses direitos, e às vezes também restringir alguns deles, mas sobretudo a administração pública, que vai prover as necessidades de cada cidadão. A saúde é de cada pessoa, a escola é de cada aluno, se vai ou não vai àquela escola, àquela turma. Portanto, são necessidades concretas, não são necessidades abstratas que se resolvam por lei. São necessidades que se resolvem através da intervenção da administração pública para satisfazer essas necessidades. Ou através da segurança das pessoas, através dos serviços policiais, que devem manter a ordem pública, ou os serviços militares, por aí fora. Mas, portanto, tudo aquilo que nós hoje chamamos de segurança humana, que é uma das dimensões dos direitos fundamentais. E, portanto, às vezes o problema é que os direitos ficam no papel, não há leis de concretização. E, às vezes, outro problema é que não é só não ficar no papel, como às vezes o Estado se arroga em fazer leis que são inconstitucionais, contra os direitos fundamentais. Esse é que é o problema. Aliás, eu na quinta-feira irei hoje à noite, mas terei uma prova, participarei numa prova de doutoramento na quinta-feira, na Universidade Católica de Moçambique, digamos assim, na concorrência. Mas eu sei que estou a brincar com a concorrência, há a cooperação. E uma tese do Dr. Ribeiro Cunha, não vou antecipar o resultado, é óbvio, mas a tese tem um tema muito importante, que aliás até me espantou quando vi a tese, e achei uma tese bastante boa, e espantou-me. Sabem qual é o tema da tese? Sobre o direito moçambicano. A prisão por dívidas. Ainda há casos em Moçambique de prisão por dívidas. Isto é uma coisa inconcebível. Porque a prisão por dívidas era uma coisa que existia no século XIX. A pessoa que não tivesse dinheiro para pagar as dívidas ia presa. E se fosse o pai que não tivesse podido pagar a dívida e fosse para a cadeia, se não tivesse cumprido a pena toda de cadeia, o filho continuava a cumprir a pena do pai. Olha que coisa bonita. Nós herdarmos dos nossos pais a prisão por acabar, por espiar. Portanto, isso é uma coisa inadmissível.
São casos raros, não se assustem, não são casos raros, mas são casos que tecnicamente podem ser considerados como prisão por dívidas. E, portanto, essa foi uma das conquistas, é que a liberdade da pessoa é tão importante que não pode ser comercializada e a pessoa não pode ir para a cadeia só porque não tem meios económicos. Claro, não pensem que isto significa a liberdade dos corruptos ou daqueles que cometem crimes económico-financeiros, não é nada disso. Porque quem faz corrupção, ou quem faz o crime de abuso de confiança, ou quem furta, ou quem rouba, vai preso, certeza, porque são crimes graves. Mas aqui neste caso não é assim, neste caso é alguém que tem relações contratuais com o credor, mas por razões da vida o negócio correu mal, ou perdeu os seus bens, mas não vai agora pagar, como não tem dinheiro, não vai agora para a prisão para pagar digamos, um valor, um débito que ele deixou de ter e que julgava que tivesse, tudo dentro da máxima lisura, porque não pode haver nem burla, nem roubo, nem furto, porque isso já são crimes. Mas, portanto, a prisão preventiva só faz sentido quando não há burla e quando há uma relação comercial e em que uma das partes realmente deixou de ficar sem dinheiro. É por isso que os bancos, quando emprestam dinheiro aos cidadãos para comprar em casa, se prevalecem de algumas garantias, por exemplo, a hipoteca da casa, para que o empréstimo seja sempre pago, para a pessoa não fugir com o dinheiro. E, portanto, há também mecanismos de garantia da própria atividade comercial. Portanto, isto significa então que muitas vezes as leis que são feitas, vou dar aqui este exemplo, eu acho que o Moçambique tem corrido bem, acho que tem aprofundado bastante o seu Estado de Direito e a sua legislação, mas há coisas que ainda podem acontecer. Claro que há coisas que têm corrido bem, o novo Código Penal, enfim, houve ali um ou dois assuntos de dúvida, a questão da prisão preventiva, por exemplo, no vosso caso as condições dos reclusos nos estabelecimentos prisionais, coisas boas que se fizeram, por exemplo, no combate à violência doméstica ou no combate às uniões prematuras, que são uma vergonha, em que as meninas são entregues a um casamento que não tem maturidade e apenas obedecem para tomar um compromisso, que é um compromisso íntimo para o resto da sua vida. Isso é absolutamente inadmissível. Mas, portanto, isso, o Moçambique tem feito legislação muito importante de garantir que não haja uniões prematuras e punindo criminalmente quem as promove e quem está, muitas vezes, nesse triste negócio. A verdade é essa. E, portanto, pode haver casos em que realmente a legislação não esteja atualizada. Já agora, uma coisa que o Moçambique ainda não tem, devia ter, eu até a certa altura fui consultado pelo vosso governo, mas há uns anos, não tem uma lei da liberdade religiosa. Enquanto os outros países têm, Angola tem, Cabo Verde tem, Portugal tem, aliás, comemoramos agora os 25 anos da Lei da Liberdade Religiosa, de 2001, acho que por causa disso o livro também teve um apoio da Comissão da Liberdade Religiosa, tal livro de Direito da Religião que eu escrevi, da Comissão da Liberdade Religiosa de Portugal, mas Moçambique está à espera de quê? Moçambique até é um bom exemplo de convivência pacífica interreligiosa. Precisa urgentemente de uma lei de liberdade religiosa. Já existem leis, no caso da Igreja Católica, há um acordo quadro com a Santa Sé, muito bem, mas outras religiões também precisam de ser regulamentadas e também devem ser protegidas nos seus direitos e nos seus interesses inteiramente legítimos, como os de quaisquer outras religiões. Mas, portanto, há muitas coisas a melhorar, muitas coisas a aprofundar, embora eu acho que o Moçambique tenha feito um grande trabalho, sobretudo, por exemplo, em matéria de boa governança. Eu tenho acompanhado um grande, magno problema das chamadas dívidas ocultas ou dívidas não declaradas. Enfim, aqui a semântica vai variando conforme o gosto. Acho que esse processo foi um processo importante de afirmação das instituições do Estado e do Poder Judicial moçambicano. Digam o que disserem, foi um passo muito importante e as coisas não vão ficar na mesma. Nunca mais vão ficar na mesma. Eu tenho a certeza disso. E esse processo foi um processo muito grave, porque foi muito dinheiro que foi roubado. Muito dinheiro. De facto, mesmo muito. Não sei, já nem sei quanto, sei que foi muito. Não vou fazer contas agora. Mas penso que isso foi um exemplo em como, apesar de ter acontecido isso, não de ter acontecido, claro, mas as instituições reagiram, apesar de tudo. E acho que os moçambicanos devem lembrar sempre disso e devem lembrar-se que, de facto, há um futuro que pode ser muito melhor do que o passado e devem lembrar-se que o futuro não pode ter erros que o passado teve. Esse foi um erro muito grave, de facto, que desmoralizou toda uma nação. Aliás, pôs em risco a cooperação internacional do Estado moçambicano com vários países. Vários países deixaram de cooperar
e de dar um tostão que fosse a Moçambique por causa disso. Mas é preciso ultrapassar isso, o povo é o povo e quem fez isso é quem fez isso, são duas coisas diferentes, temos que distinguir, mas, portanto, é preciso aperfeiçoar as instituições, fortalecer as instituições, permitir que os julgamentos aconteçam, sejam independentes e imparciais, que as penas sejam aplicadas, quem é inocente que possa provar a sua inocência, como é óbvio, mas quem é culpado deve merecer a pena, deve expiar a pena, embora nós queiramos que essas pessoas se ressocializem, já agora devolvam o dinheiro roubado, mas que se ressocializem e não voltem a cometer os mesmos crimes que cometeram. Portanto, penso que a luta pelos direitos fundamentais é uma luta constante, não é uma luta do papel, embora às vezes seja bom ficar no mundo, como dizia um célebre autor do século XIX, Rudolf Fanieri, num livro acho assim um pouco cómico, às vezes é bom ficar no céu dos conceitos e não estar no inferno da realidade. De facto, a realidade às vezes é um inferno. E às vezes um professor tem a tendência para viver melhor no céu dos conceitos. Por acaso eu até gosto muito de lá viver, porque vivo sossegado. Mas às vezes eu tenho que descer ao inferno da realidade, ao inferno dos factos. E o inferno dos factos, para quem vive nesses factos, é mesmo um inferno. Mas não, acho que não é preciso, não se pode desistir, é preciso continuar. Claro que depois há várias maneiras de agir, há intervenções mais psicadélicas, mais agressivas, intervenções mais diplomáticas, mais de maior cortesia. Acho que há de tudo. Agora, uma coisa é certa, a Universidade e a Faculdade de Direito nunca pode desviar-se desse objetivo, que é de lutar pelo aprofundamento dos direitos fundamentais, de quaisquer que eles sejam. Claro que há uns que são mais para os direitos das mulheres, outros para os direitos das minorias, outros para os direitos das minorias religiosas, outros para os direitos da saúde, outros para o direito à educação, cada um tem o seu perfil, mas há aqui um imenso campo também em que nós, no direito, podemos também ter uma intervenção social. Aliás, esse talvez seja um dos principais, uma das principais dimensões que me levou a ficar apaixonado pelo curso de Direito logo no meu primeiro ano de Direito. É porque o Direito é realmente a grande estrada da Justiça. E porque é através do Direito que nós podemos chegar à Justiça. E depois esta autoestrada tem várias faixas. Tem a faixa do Direito Constitucional, tem a faixa do Direito Administrativo, tem a faixa do Direito Civil, tem muitas faixas. É uma pista, uma autoestrada com várias faixas de rodagem. E nós podemos fazer a concretização desses direitos também com a nossa intervenção cívica. Claro que as instituições públicas têm os seus deveres, o Estado legislador, o Estado administrador, o Estado juiz têm as suas competências e têm que atuar, mas nós, do Estado comunidade, também temos a obrigação de o fazer. E as universidades têm uma obrigação muito importante de ter aqui uma doutrina de proteção e desenvolvimento dos direitos fundamentais, como esta universidade tem, e acho que faz muito bem. E, portanto, só posso desejar, depois de não vir a Moçambique há 5 anos, porque com a pandemia tudo ficou realmente adiado, só me posso regozijar pelo facto, nesta casa que está bem maior do que estava quando eu vim, não há 5, mas há 10, mas também de ver a multiplicação das universidades e ver realmente hoje maior consciência crítica social em relação aos direitos que os cidadãos têm. E que não é só no papel, têm o direito de os exigir na realidade dos factos, na realidade da vida. Os direitos só funcionam se estiverem na realidade da vida. E acho que devem fazer isso, devem lutar por esses direitos, como muitas organizações fazem, muitas ONGs, as universidades têm o seu papel, e um curso de Direito é também um curso de cidadania. Portanto, quando ficarem licenciados em Direito, também vão ficar licenciados em Cidadania, porque vão ter um apetrechamento intelectual superior para conseguirem chegar, assim todos desejamos, a essa meta da justiça. É isso que nós almejamos, é isso que me faz mover. Invejosos nós sempre vamos encontrar na nossa vida, esses nunca nos vão deixar descansados, mas é esses que nós desejamos uma longa vida, que é para poderem continuar a ver os nossos sucessos durante muito mais tempo. Portanto, não podemos desejar mal aos nossos invejosos, só podemos desejar todo o bem, que vivam o mais tempo possível para nos poderem continuar a acompanhar como têm acompanhado até aqui. Muito obrigado, muitas felicidades nas vossas atividades. Muito obrigado.